Pelo menos um gringo você já viu visitando aí a sua cidade, você teve algum certo contato com ele, pelo menos até de forma distante, mas sabe aquele gringo onde já permanece um certo período no Brasil e toma algumas determinadas opiniões sobre isso? O vídeo de hoje é exatamente sobre esse fato. Eu vou analisar um review aí sobre um norte-americano, um cara dos Estados Unidos, falando sobre as coisas que ele mais odeia sobre o Brasil, e eu vou colocar a minha opinião sobre isso. Eu vou tentar proteger ao máximo o Brasil, mas você vai ver que eu vou colocar algumas opiniões interessantes. Com isso você vai entender um pouco mais sobre a cultura canadense e norte-americana, sobre o Brasil e sobre a própria cultura. Então acompanhe aí esse vídeo. Eu vou mostrar a tela aqui. Então a lista é essa aqui de um site que mandaram pra mim, e tem uma grande lista aqui de um fórum de um americano que ele é casado com uma brasileira, morou em São Paulo por 3 anos, e aí ele fez uma grande lista aí dos motivos que ele odeia o Brasil. Primeiro motivo: os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do seu círculo de amizade, muitas vezes são simplesmente rudes. Por exemplo, um vizinho que toca música alta durante toda a noite. É mesmo, se você vai pedir-lhe educadamente para baixar o som, vou dizer-lhe para você ir se fã. E a educação básica, um simples desculpe-me quando alguém esbarra com tudo em você na rua, simplesmente não existe. Esse aqui realmente eu acho que é verdade, talvez, porque eu acho que a gente não tem educação, mas putz, o cara também é chato demais, né? Vai tocar a música ali, vizinho nosso, deixa a gente em paz. Só que quando tá a gente, realmente a gente gosta. No Brasil tem aquele lance lá: se a gente tá na festa, tranquilo. Agora, se a gente sair, aí realmente a gente critica. Mas eu acho que isso acontece em todos os lugares. Teve um lance que eu vi no Canadá, inclusive. Tava lá, os vizinhos entraram fazendo uma festa ali de comemoração normal. Um desses vizinhos saiu e ligou pra polícia falando que tava tendo muito barulho. Então, realmente, a vizinhança ninguém gosta, assim como desde o Chaves, talvez, vem criticando sobre isso. Mas sobre essa questão de desculpe, putz, esse negócio, isso é sacanagem. Ali é de São Paulo, quem é de São Paulo sabe muito bem. São Paulo tem tem várias linhas de metrô, mas tem uma que vai pro centro de São Paulo e uma que é privada, que é a linha 4. Tem pessoas que vai numa linha, fica esbarrando todo mundo, xingando todo mundo, esbarrando, chutando todo mundo. Só que quando chega nessa linha aí, um pouco mais elitizada, vamos dizer assim, o pessoal faz fila pra entrar no metrô, pede desculpa. Talvez eu acho que é o nível de convivência que essas pessoas vivem. A justificativa número 2: os brasileiros são agressivos e oportunistas, e geralmente à custa de outra pessoa. É como um instinto de sobrevivência em alta velocidade. Em tempo todo, os melhores exemplos de transporte público, se você veio de uma maneira de passar por você e furar a fila, eles o farão, mesmo que isso signifique quase matá-lo, e mesmo se você não estiver com pressa. Então, por que eles fazem isso? É só porque eles podem? Porque eles veem a oportunidade? Porque eles querem ganhar vantagem em tudo? Eles sentem que precisam sempre de tomar tudo o que podem, sempre que possível, independentemente de quem é prejudicado com o resultado. Realmente, essa aqui é uma verdade, mas eu queria até encontrar alguma forma de contra-atacar o cara aqui, realmente nos defendendo. Pera lá, o cara vai falar um monte de coisa besteira dos brasileiros, enfim, mas que a gente quer passar por cima de todo mundo. Eu acho que o cara tá até que certo, mas pera lá, a gente quer passar porque a gente só se ferra, talvez. Então a gente tem até o direito de passar por cima dos outros. O real motivo sobre isso é que eu acho que esse lado, até que o brasileiro tem um ponto interessante e bom sobre isso. Tem um livro que se chama No More Mr. Nice Guy. É um tema interessante, que é um tema, acho que talvez você deveria colocar na sua vida. Que é isso? Ele fala mais de um lado masculino, mas você pode aplicar para qualquer lado para você, se você for mulher, homem, jovem, não interessa, mas o intuito do livro é dizer que para você não se submeter, não se expor, não querer realmente pensar em você mesmo, você ser egoísta. Eu acho que isso é um ponto interessante para você crescer. Evidentemente que você não precisa passar e atropelar todo mundo que você vê na frente, mas você precisa ser egoísta, pensar em você mesmo antes de você dar valor porque os outros estão pensando. Os brasileiros não têm respeito por seu ambiente. Eles despejam grandes cargas de lixo em qualquer lugar, em todos os lugares, e o lixo é inacreditável. As ruas são muito sujas, os recursos naturais abundantes, como são, estão sendo desperdiçados em alta velocidade surpreendente, com pouco ou nenhum recurso. Esse cara aqui realmente é muito maluco. Beleza, a gente é meio porquinho
porquinho, né? Mas os caras já destruíram todo o recurso natural deles, principalmente os americanos. Os americanos são os que mais poluem, mais desmatam. Enfim, esse aqui eu acho que ele não pode falar nada sobre a gente. Porém, essa questão do lixo, eu acho que a gente é mais descarado, porque a gente tem enchente por aí e não tem um latão de lixo. Se você for pra Norte América, você vai ver que nas casas assim tem um latão de lixo onde você consegue despejar lá o seu lixo e não fica jogado na rua. Geralmente, até nos prédios, os prédios vão lá e deixam tudo jogado na rua, e sim, aí se chove, putz, se é uma descida como era a minha casa, putz, vai pra casa de todo mundo por conta desses lixos jogados na rua. Voltando em casa e já tem mais lixo. Inclusive, esse lixo já correu aqui, ó. Tipo, chove, uma subida, lixo vem, água vem, chove, escorre tudo lá pra casa dos vizinhos. Que talvez foi organizado, separado, tudo certinho, mas na hora de colocar na rua não tem nenhum recipiente ali antes do caminhão de lixo chegar, então realmente é um problema no Brasil. O justificativa número 4. Brasileiros toleram uma quantidade incrível de corrupção nos negócios e governo. Enquanto todos os governos têm funcionários corruptos, é mais comum e desenfreado no Brasil do que na maioria dos outros países. E ainda assim, a população continua a reeleger a mesma pessoa. Esse cara aqui, talvez ele tenha um viés político doidão, mas realmente o Brasil tem uns níveis de corrupção muito alarmantes, tanto que tem até uns índices de economia que diz se o país ele é seguro ou não em termos econômicos. O Brasil tem termos muito ruins comparado com os outros países, mas em termos de corrupção, realmente, talvez em termos ideológicos que as pessoas acabam fazendo isso. Todo lugar vai ter corrupção, mas o brasileiro ele acaba criando uma certa fé sem pensar muito num contexto geral e acaba reelegendo alguma pessoa que não tem uma boa índole, sem colocar nenhum lado político. Os dois com certeza são corruptos. As mulheres brasileiras são excessivamente obcecadas com o seu corpo e são muito criticadas e competitivas com as outras. Aqui realmente eu tenho que elogiar as mulheres brasileiras. Eu acho que talvez, se não, é uma das melhores com certeza, principalmente em termos dos corpos. Na verdade são muito boas, porque se você for para norte-americano, geralmente eles são acima do peso, as pessoas não cuidam muito do corpo, as mulheres não têm realmente aquele cuidado, aquele jeito de colocar, por exemplo, um biquíni. Para quem é homem, isso é muito bom. Justificativa número 6. Os brasileiros, principalmente os homens, são altamente propensos a casos extraconjugais. A menos que os homens nunca saiam de casa, as chances deles terem uma amante são enormes. Putz, esse cara... Não sei se ele é muito certinho, mas, putz, cara, é engraçado demais. Não sei se isso é verdade ou não, se os brasileiros tendem a atrair mais, mas será que você conhece alguém que já traiu? Me conta aí, deixa nos comentários se você já traiu, deixa lá bem secreto lá, ninguém vai ver. Mas isso aqui não tem nem o que justificar, putz, o cara, tem a gente até que... putz, morre por conta disso. É uma loucura isso aqui. Número 7. Os brasileiros são muito excessivos em suas opiniões negativas a respeito de outras pessoas, com um total de respeito sobre a possibilidade de ferir os sentimentos de alguém. Não sei se é totalmente verdade. Esse cara talvez ele não gostou de algum comentário, ele tá muito bravo com alguém foi muito contra ele, mas eu acho que o brasileiro é exatamente o oposto disso. A gente é bem receptivo, principalmente se o cara é um gringo. A gente fica, cara, nossa, fala aí, eu sou viado. A gente faz esse tipo de brincadeira, a gente sempre trata eles bem, mas a questão eu acho que é exatamente o oposto. Tipo, um norte-americano, um canadense, americano, geralmente ele joga na lata, ele não tem esse filtro aí de, putz, será que eu vou julgar outra pessoa, vou falar mal, vou falar bem? Eles falam na lata, eu acho que não tem tanto esse termo de sensibilidade aí contra outra pessoa. Os brasileiros, especialmente as pessoas que realizam serviços, são geralmente malandras, preguiçosas e quase sempre atrasadas. Meu, eu acho que, putz, essa parte aqui é muito engraçada. Eu acho que ele tá certo em grande parte. O grande problema do Brasil é que nossos serviços, a maioria deles, são feitos pelo sistema público.
público, na minha opinião, acho que isso atrasa muita gente. Talvez você é do sistema público, mas eu quero dizer que realmente as pessoas que trabalham nesse sistema não têm esse estigma, não tem o valor pelo serviço, e aí ele acaba fazendo de qualquer jeito. Se ele fizer, se ele não fizer, ele com certeza vai ter um emprego mantido, então para ele tanto faz se vai entregar um bom serviço. Então se as pessoas vão pro sistema privado, geralmente elas querem entregar mais com essa perspectiva de crescer. Mas no geral, eu acho que isso muito acontece porque você realmente tá muito atrasado. Você tá ganhando mal, você já ganha mal em termos gerais no Brasil. E além disso, o brasileiro ele ganha em reais. Então imagina você ganhar $2 por hora, você tá tipo ganhando igual um escravo. Então com certeza você não vai dar o sangue como você deveria. Você realmente deveria ganhar numa moeda muito forte. E número 9, os brasileiros têm um sistema de classe muito preeminente. Os ricos têm um senso de direito que está além do imaginável. Eles acham que as regras não se aplicam a eles e que eles estão acima do sistema. E são muito arrogantes e insensíveis, especialmente com o próximo. Não sei se é exclusivo do Brasil esse tema aqui sobre que os ricos não têm, eles acham que estão acima da lei, esse tipo os oligarcas, né, da região. Não sei se realmente é exclusivo do Brasil, mas o que ele falou, ele não falou exatamente nenhuma verdade. E quando eu for rico também, eu vou mandar aí todo mundo e quero que todo mundo se ferre. Tô brincando, mas realmente esse é um tema que eu acho que acontece em várias pessoas, principalmente se ele já nasceu, por exemplo, num lugar, num condomínio de rico, aí ele vai tratar muitas pessoas muito mal. Eu acho que isso é mais frequente no Brasil e a classe é muito separada no Brasil. Se, por exemplo, você for pro Canadá, você vai ver que as classes sociais, elas não são tão distantes assim. Tipo, o cara que ganha o salário mínimo, ele tem acesso a quase as mesmas coisas que um rico. Evidentemente que o rico, ele vai poder comprar as coisas tranquilamente, mas, tipo assim, um classe média, ele ganha 8 salários mínimos, mais ou menos, e não tem tanta diferença. Não tem o que ele comprar muito além do que um cara que trabalha o salário mínimo. Ele só tem, um cara de classe média, capacidade maior de, por exemplo, economizar, viajar, esse tipo de coisa. Realmente é muito verdade, mas a diferença em si de classes sociais não é tão grande no Canadá. Os brasileiros constantemente interrompem os outros para poder falar. Tentam ter uma conversa, é como uma competição para ter ouvido. Uma competição de gritos. Acho que a gente puxou, acho que grande parte dos italianos, talvez, mas principalmente eu acho que a parte da minha família isso acontece bastante. As pessoas talvez um pouco menos educadas saem gritando, falam alto e, putz, esse negócio, não sei, eu acho que é até legal dentro de um pagode ali, dentro de uma festa, é realmente legal. Talvez eu até seja essa pessoa, porque eu gosto de chamar a atenção, então, putz, não fala mal de mim aí, o seu americano boboca.